A paz do Senhor para a nossa cidade de Juiz de Fora. Quem fala aqui é o pastor Walter França de Souza. Faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Que Deus abençoe a todos vocês que têm ouvido e assistido as nossas mensagens. Nós gravamos agora uma live que fala dos sinais da vinda de Cristo. Esses sinais já se cumpriram, porque em Marcos 16:15, Jesus prometeu que o evangelho tinha que ser pregado a todas as nações da terra. Pelo meio de comunicação, hoje, todos os países do nosso planeta já conhecem o evangelho, né? E também Mateus 24, versículo 14, Jesus também prometeu, só depois que o evangelho do reino chegar a todas as pessoas na face da terra, que virá o fim, né? Muito bem. Mas nós vamos falar agora sobre as características do paraíso. Nós queremos falar para o salvo, para o servo de Deus, a riqueza do paraíso. Vou fazer uma oração para nós começar a falar sobre a riqueza do paraíso. Pai, Filho e Espírito Santo, debaixo da cobertura do sangue do Senhor Jesus, eu chego na sua presença santa, bendita, para falar do paraíso. Que o Senhor Jesus, que o Senhor Espírito Santo me dá palavra, ensinamento, e mostra as passagens da Bíblia que fala sobre o paraíso. Ó Deus, paraíso é bênção, mas Satanás, os demônios e os pecados têm cegado o entendimento da humanidade para não ver o paraíso. Mas eu profetizo nesse dia, e com Deus da vida, o irmão Walter França, as mensagens da cruz vai ser pregada. E os demônios, Satanás, os pecados, vai ter que retirar do coração dos seres humanos. Senhor, me dá mais alguns anos de vida, que eu preciso continuar pegando as suas mensagens. Amém. Meus queridos, vamos falar agora as características do paraíso. Muito bem. Primeira, as características do paraíso. É um lugar de paz. Porque Jesus é a nossa paz. Jesus disse, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Hebreus 12:14, Jesus fala que o céu vai seguir a paz dele, aqui nesse mundo. Jesus falou, quando o santo morre e descansa das suas tribulações, das suas fadigas dessa vida. Apocalipse 14, versículo 13, está escrito, e lá no céu, Deus estende os seus braços para o recebê-la, de braços abertos, com alegria, com seu coração cheio de amor, para receber aquele vencedor, que mesmo sofrendo as tribulações, os abandonos, haver até fome, frio, mas não abandonou o Senhor. Aí Deus espera de braços abertos. Salmo 115, versículo 16, está escrito, aos olhos do Senhor é precioso a morte do seu santo, que Deus tem alegria. Então, a primeira característica do paraíso é um lugar cheio de amor, te esperando. Você que está ouvindo essa live, essa mensagem, coloque seus ouvidos a ouvi-la.
Coloque o seu coração para guardá-la. Apocalipse capítulo 3 está escrito: bem-aventurado aqueles que ouvem, mas aqueles que guardam. Jeremias 29, 3 está escrito: bem-aventurado aqueles que me buscam de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Coloque essa mensagem no vosso coração, que o paraíso te espera. Muito bem. Segundo gozo do paraíso, lá tem amor e lá tem felicidade. Amor e felicidade. Lá está cheio de amor. Amor que seus olhos nunca pôde ver. Aquele amor santo, aquele amor puro, aquele amor refinado. Está cheio de amor. Os seus ouvidos nunca vão ouvir, ainda não ouviu, mas vai ouvir as palavras doces, as palavras de gratidão, de você ter ouvido a voz de Deus, ter enxergado, lido e guardado no seu coração. Seu coração nunca recebeu aquilo que você vai receber lá. Está lá em 1 Coríntios 2, versículo 9. Os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, nem os corações humanos nunca recebeu. É o que nosso Jesus tem guardado para eles quando ele chegar no paraíso. A Bíblia fala do sofrimento de dois ladrões e também Jesus sofrendo no meio dos dois. Mas chega o momento que um daqueles ladrões pede a Jesus a perdoar os seus pecados. Ele gritava, ele chorava, ele gemia, mas depois falava: Jesus, depois gritar: perdoa meus pecados, Jesus. Jesus, lembra de mim quando eu estou entrado no paraíso do Senhor. Eu estou sofrendo nessa cruz, Jesus. Qual foi as palavras de Jesus? Daí em Lucas 23, versículo 43. É verdade, verdade, te digo que hoje estará comigo no paraíso. Daquele sofrimento, ele entra no paraíso. Qualquer coisa você morrer pela morte natural. Outra coisa é só morrer com torturação. E todo tipo de torturação. Mas de repente o paraíso já estava de braços abertos para o recebê-lo, né? Então, meus queridos, o paraíso está cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Só que aquele ladrão, cheio de pecado, da cabeça aos pés, assim que ele fala para Jesus perdoar, foi o primeiro pecador que provou o perdão do sangue imaculado de Cristo. Já escorria em cima da cabeça dele, foi aquele ladrão. Já entra com a veste branca, lá no paraíso, ser recebida pelos anjos. Mas Jesus falou que lá no paraíso, lá é santo. Então aquele Adão nunca podia entrar no paraíso. Mas no momento que ele aceitou Jesus, o sangue de Cristo lavou ele e pôde entrar de vestes brancas. Lá no Apocalipse 21, versículo 7, Jesus fala que o paraíso é santo. Lá não pode entrar sujeira, adultério, fornicação, ciúme, inveja, homicídio, idolatria, feitiçaria, homossexual. Não, meus queridos, lá é santo. Lá é morada de Deus, é santo. Lá em Apocalipse 21, versículo 7, Jesus deixou bem claro. Quem vai morar lá, pastor Valdo? São aqueles que não aceitou o jogo de Satanás, que encarnou no anticristo. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, cujo nome deles estava escrito
no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 3, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 27, a parte B. E aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles tomarão parte do paraíso. Pode entrar, convidado. Suas vestes estão lavadas. Pastor João de Oliveira, quando chegou no céu, ele viu milhares e milhares de pessoas que entravam no céu. E ele viu todas as vestes branquinhas. Aí viu lá escrito no Apocalipse 22, versículo 14. Somos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Podia agora entrar no céu e sentar lá no trono de Deus, onde fica o paraíso. Também o apóstolo João pergunta dos anciões, Apocalipse capítulo 7, versículo 13. De onde são esses? Estão vindo dos quatro cantos da terra, que as suas vestes são brancas como a neve. O ancião dizia, são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estão entrando no céu e vai sentar junto com Deus, com Jesus, no seu trono. Sabe o quê? Deus fez os seres humanos, a imagem dele, os anjos não. Os anjos foram feitos como criatura. O homem foi feito como imagem. O homem se tornou criatura quando pecou. Mas depois que o sangue lavou, agora senta no trono, junto com Deus, com Cristo, representando os 24 anciões do Apocalipse capítulo 4, versículo 3, meus queridos. Deus está falando. Só vai entrar no paraíso quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais do que a neve. É o que vai entrar no paraíso. Aleluia. Louvado seja Deus. Também, meus queridos, quem vai entrar no paraíso são os que foi fiel a Deus, mesmo sofrendo as tribulações, eles não negaram o nome de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, palavra do Senhor Jesus Cristo, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Quem vai entrar no paraíso? Os são fiel a Deus, são fiel à palavra de Deus, são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que lutam 24 horas com a natureza chamada carne, e para nada aproveita. São João 6, 63, Jesus falou que a nossa carne para nada aproveita, mas o sangue de Cristo é a vida de Deus, é a vida de Jesus Cristo. Esse sangue de Cristo está na sua alma, está no seu espírito 24 horas, e os pecados não têm mais acesso a atingir a sua alma, nem o seu espírito, pode até tentar chegar na bainha da alma, que é a nossa carne, mas logo isso é expulso novamente, né? Muito bem. O paraíso é lugar de delícia e de prazer. Provérbios, capítulo 8, versículo 30, a parte B do versículo 30, está escrito que eu era a sua delícia. Eu era a sua delícia. O grande historiador Orlando Boyer dizia que era o anjo querubim ungido que vivia lá próximo de Deus, que louvava ele. Os louvor e a glorificação daquele anjo está lá em Jó 38, 7, também está lá em Ezequiel 28, a partir do versículo 13. Deus era louvado, Deus era glorificado. A palavra delícia, a palavra prazer,
é um amor tão grande que não tem explicação para nós entender a dimensão da palavra delícia, dimensão da palavra amor. Vou usar aqui algumas pequenas ilustrações que o Espírito Santo fala comigo aqui agora. É como um bebezinho deitado no colo da sua mamãe, mamando aquele leite materno, mamãe vem e beija o rostinho daquele neném, aquele amor quentinho da mamãe, o neném saboreando aquele leite gostoso, e o beijinho quentinho da mãe, o neném para de mamar e começa a rir. Eu já vi isso acontecer. De tão gostoso que está aquele momento delicioso para o neném. A calor da mamãe no corpinho dele, o beijinho da mamãe no rostinho dele, e os lábios dele mamando o leitinho materno da mamãe. Oricandaramalaya, Orasuricandaramalaya, Orasuricandaramalaya. Muito obrigado, Senhor Espírito Santo, Senhor que nos ensina. Oricamala, Suricalamalaya, Orasuricalamalaya, Orasuricalamalaya. É assim que vai ser no céu, o amor santo e imaculado de Cristo, como de uma mãe para o bebê. Você vai rir e vai chorar na mesma hora de tanto prazer, de tanta alegria, como todos nós tivemos no colo do nosso Papai do Céu, Ele abraçando nós, beijando nós, aquele amor santo celestiais, entrando na nossa alma, o nosso espírito. Não tem como você, humanamente falando, descrever. A não ser que o Espírito Santo dá algumas revelações, contaminando aqui agora, né? Muito bem. Também, o paraíso é lugar de privilégio e de mistério. O privilégio significa que você foi um vencedor. 5 vezes parece a palavra vencedor no Apocalipse 2, no capítulo 3 do Apocalipse. Capítulo 2 do Apocalipse, no capítulo 3. Você foi o que? Um vencedor. Você venceu sua natureza perversa. Você venceu o pecado. Você venceu o diabo. Você venceu os demônios. Você venceu tudo. Você foi o quê? Um vencedor. Como Paulo conclui lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo foi o quê? Um vencedor. Indo para torturações de nele, ele dizia essa última palavra: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Agora eu espero chegar no céu, receber a coroa de glória, coroa dos vencedores, né? Bom combate é você lutar e vencer tudo aquilo que não agrada a Deus. E conhecer os mistérios. Está lá no céu te esperando, que a Bíblia fala, Deuteronômio 29, 29, alguns mistérios Deus revelou para nós aqui na Cora, para a igreja. Da grande parte dos mistérios, não. Por exemplo, o anjo falou com o apóstolo João que o mistério do trovão não ia ser revelado para a igreja. Era um mistério que um dia Deus vai revelar a parte. Então lá está cheio de mistério para ser revelado para a igreja, para os fiéis, né? Também, paraíso, lugar do amor, da misericórdia. Vou correr mais por causa do tempo. Do amor, da misericórdia. Lá está cheio de amor, lá está cheio de misericórdia. Paraíso, lugar de esperança. De esperança. Aquele que espera com paciência. Está lá no Salmo 40 e parece. Ei, esperei com paciência, Senhor, Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ouviu o meu clamor. Lugar de esperança. Você espere em Deus. Espere em Jesus. Jó dizia, nos Jovens 3, que tinha esperança de chegar no tribunal de Deus e conversar com Deus. Apesar do sofrimento, ele já tinha esperança em Deus. Então, é aquele que tem esperança, permanece fiel à palavra. Mateus 25, versículo 13. Até o fim. É para o vencedor, né? Também o céu
é lugar de descanso, lugar de vida, lugar de abundância, lugar de esperança, lugar de novidade, lugar de gratidão. O céu é abundância e mais abundância. A Bíblia fala que os vencedores têm no céu os galardões. Apocalipse 2, versículo 12. Eis que veio sem demora. Comigo está os galardões para dar a cada um segundo as suas obras. Lugar dos galardões. Lugar onde você vai ser abençoado. Que a Bíblia garante categoricamente os que aceitam Jesus como Salvador, apesar dos martírios, das provações, que Jesus falou que o vencedor vai ser perseguido e odiado pelo mundo, pelo diabo, pelos demônios. Mateus 5, do versículo 11 ao versículo 12. Mas mesmo sendo odiado, você tem um companheiro chamado Jesus, e todo o poder Deus deu a Jesus no céu, na terra e no inferno. O diabo não tem nem mais a chave do inferno. O inferno, diabo e morte foi derrotada ali na cruz do Calvário. Apocalipse está escrito, capítulo 1, versículo 18. Você tem um soberano, um Deus, que está com você. Onde eu chegava, no hospital militar, minha irmã mais nova ligou: Walter, dá socorro à nossa irmã Marina. Está sofrendo a noite toda, está gritando, gemendo lá no hospital. Peguei meu carro, aliás, foi até de ônibus, nem fui de carro não. Fui de ônibus, cheguei lá no hospital. Minha irmã gemendo, minha irmã chorando, está aqui no meu WhatsApp, posso mostrar, está aqui. E eu falei com a enfermeira: por que a minha irmã está gemendo, está chorando? Já fizemos tudo que nós podíamos fazer para a sua irmã, dona Marina. Os remédios não estão fazendo efeito. Não está não. Então a medicina do céu vai fazer efeito agora. Porque o poder de Jesus está sobre a igreja, está escrito. Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecem contra o poder da igreja. Marcos 16, versículo 16. Se botar a mão nos enfermos, no meu nome, eles ficarão curados. O que eu fiz? Levei o vidinho óleo, abracei minha irmã, passei o calor da unção da palavra por corpo da minha irmã, ungi a cabeça dela, ungi as pernas dela, falei assim: olha Deus, olha Jesus, a partir de agora, minha irmã não sofrerá mais nenhuma dor, nem agora e nem para sempre, porque a palavra do Senhor me disse: o Senhor está entrando em ação aqui agora. Falei alto. Quando terminei de abraçar minha irmã, ai, muito obrigado. Está aqui, ó. Passou porque ela estava dormindo, alimentando, né? Deve ganhar alta até hoje. Então o poder da palavra é o poder do Espírito Santo. Jesus prometeu e nós não ficaríamos sozinhos. Só invocar o nome dele. Ele está pronto para te servir. Então, o paraíso é lugar espiritual. Lá não tem corpo humano. Paraíso é lugar onde Jesus Cristo está. Paraíso é lugar divino. Paraíso é lugar onde Deus, seu Filho, está. Paraíso é lugar do salvo, somente do salvo. Paraíso é lugar da revelação divina, onde tudo de bom está no paraíso. Quando nós chegarmos lá no paraíso, Cantares capítulo 2, versículo 10 está escrito, que o meu amado disse: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Eis que passou o inverno, você passou as tribulações. Apocalipse 21, versículo 4, eles abraçam com a igreja. Está escrito, Apocalipse 21, versículo 4.
Oh, meus filhos, minhas filhas, aqui não tem mais lágrima, aqui não tem mais choro. Toda lágrima de vocês serão enxugadas agora. Eu já mandei a morte para o inferno, o diabo, os demônios para o inferno, o pecado para o inferno. Aqui só existe amor, paz, alegria e felicidade. Meus queridos e queridas, depois de vocês ouvirem a riqueza do paraíso, você já tem coragem de beber de cachaça? Ficar fumando? Falando palavra feia e suja? Ficar brigando com as pessoas, guardando ódio delas? Meus queridos, no inferno, aceita Jesus mais depressa agora. Levanta a mão para o céu, para cima, para o seu volta. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa meus pecados, Jesus. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro Jesus. Paga toda a desgraça do pecado que está me destruindo. Agora sou o vencedor com a palavra do meu Jesus. Amém. Deus assim o abençoe a todos vocês que mais uma vez ouviu a mensagem do paraíso. Paraíso te espera. Só tem dois caminhos: ou sofrimento do inferno ou alegria do paraíso. Você pode escolher hoje, pode escolher até agora. Só depende de você. Se você quiser, pode escolher agora, né? Em nome de Jesus. Muito bem. Daqui a pouquinho vamos estar falando sobre o tribunal de Cristo. Vou fazer uma oração daqui a pouquinho para nós começarmos o tribunal de Cristo, né? Eu sou o pastor Walter Francis de Souza, faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo Esperança. A nossa igreja fica em Ipiranga, na Rua da Civaga, 706, a 50 metros da Praça de Esporte, às quintas, terças, aos domingos, a partir das 19 horas. As igrejas estão abertas para te abençoar. Amanhã estaremos na sede, a Igreja Parque das Águas está na sede, com o pastor Michel, a pastora Camila, o pastor Walter, o evangelista também Robson, o pastor Denildo, o diácono Clove. É muita gente bonita amanhã lá na sede. Nós fica onde? Na Rua João de Oliveira, 473, em Costa Sol. Todas as quintas domingos a igreja está aberta. Parque das Águas é a rua Maria Monteiro da Sro, 140, parte baixa. As quartas e os domingos também. Domingo às 18h30. E às quartas, 19 horas. Também em Dom Bosco, Rua Belo Vale, 95, parte alta. Quem vai para Monte Sinai, subindo, terceiro que vai embora, entre a esquerda. Lá da padaria Manchete, ali está a Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Quinta e domingo te esperando. Deus abençoe a todos.